Hoje o tema é sobre conflitos familiares. Na terça-feira, na quarta-feira, se não estou em erro, lancei, não, na verdade foi na quinta, lancei um pequeno desafio, um pequeno passatempo só para distrair um pouco, perguntando quem é que sabia o que é que iria acontecer nesse dia às 9 da noite, horário de Brasília. E a primeira pessoa que respondeu falou de diversos temas. Eu disse que a primeira pessoa que respondesse corretamente teria direito a escolher um tema sobre o qual eu falaria hoje. Então, dos diversos temas que essa pessoa apresentou, eu escolhi o tema dos conflitos familiares. Então, hoje vou falar sobre esses conflitos familiares. Este é um tema que dava para muitas horas de dissertação, uma vez que ele contém tipos diferentes de conflito, intervenientes, e cada um desses tipos de conflito gera uma derivação do tema como um todo, se nos centrarmos na sua especificidade. Não é? Assim vamos falar sobre o tema de uma forma global, abordando os diferentes tipos de conflito, mas de uma forma didática, trazendo alguma clareza ao assunto e falando um pouco também sobre as formas de lidar com esse tema tão sensível como é o de conflitos familiares. Não é? É normal ter conflitos e problemas com pessoas com as quais convivemos diariamente. Mais ainda agora na situação mundial que vivenciamos agora, este período, esta situação que estamos a passar, o medo que ele gera e a imposição ou aconselhamento da quarentena veio aumentar ou trazer à tona esses conflitos. Por outro lado, veio trazer uma maior clareza e definição sobre o verdadeiro estado dos relacionamentos, sejam eles de casal, familiares próximos, profissionais ou de amizade. Quantas pessoas vivem relacionamentos que, como se diz na gíria comum, vão empurrando com a barriga, não é verdade? Quando tudo estava, entre aspas, normal, havia um escape. As pessoas normalmente passam entre deslocações e tempo efetivo de trabalho, passam entre 11 a 12 horas por dia fora de casa por questões profissionais. Dormem cerca de 8 horas, com as 12 das questões profissionais já somam 20, sobram 4 horas do dia, onde entre o jantar, novela ou um filme, vão passando o tempo e efetivamente as pessoas conversam ou acabam por conversar pouco. Então, e assim vão levando, não é? Assim vão levando a situação e vão arrastando essas situações. Este momento acabou com esse escape. As pessoas agora têm que se confrontar, têm que vivenciar, têm que partilhar esse tempo. E se não desenvolveram ao longo do tempo passado, se não desenvolveram o diálogo, a prática de conversar, de discutir os assuntos e de resolver esses mesmos assuntos, essas questões que possam surgir, então agora fica mais difícil, não é? E como fica mais difícil, então esses problemas, essas questões, essas quesílias e esses conflitos têm vindo a aumentar, inclusivamente a violência doméstica. Mas, enfim, os problemas familiares são algo relativamente comum e fáceis de identificar. No entanto, é importante aprender a resolvê-los, uma vez que podem derivar em discussões familiares graves,
se não são tratados adequadamente. Existem muitos tipos de conflitos familiares, entre irmãos, pais, filhos, problemas no casamento, e todos eles merecem ser definidos e analisados e tratados com especial atenção. Os problemas e os conflitos são algo comum, é algo diário na nossa vida, seja no trabalho, com os amigos, com a pessoa amada e, claro, com a família também, não é? O conflito forma parte da convivência. E mais quando se trata de um ambiente familiar ao qual pertencem diferentes gerações, ideias e até valores. Quando se forma uma nova família, unem-se elementos de famílias diferentes, que trazem valores diferentes, educações diferentes. Então é preciso saber harmonizar todas essas situações. Alguns especialistas afirmam até que o conflito é de certa forma positivo, já que com ele podemos desenvolver as nossas habilidades sociais, quando ele é corretamente gestionado, claro está. Existem diferentes tipos de conflitos entre familiares, como os problemas entre irmãos, crises no relacionamento, problemas entre pais e filhos, e podemos analisá-los sobre diversos pontos de vista. Eles podem ser analisados a partir da relação entre familiares, com problemas entre irmãos, crises no relacionamento, ou problemas entre pais e filhos, como já referi. Podem ser analisados sob o ponto de vista da gravidade. Podemos ter disputas leves, discussões mais graves, menos graves, até problemas que afetam diretamente a estrutura da família, como a infidelidade, os maltratos e até a violência. E aqui, deixem-me fazer um pequeno parênteses ao falar da violência. Este é um assunto muito importante. Se os conflitos familiares pelos quais possam estar a passar ou vir a passar envolverem violência, não pensem duas vezes. Apresentem queixa ou aconselhem-se com associações de apoio à vítima. Com isso, não se brinca. E há casos muito sérios, inclusivamente de morte, derivados dos conflitos familiares onde existe violência. Então, faço aqui essa chamada de atenção, esse parênteses, para que levem isso muito a sério. Não tem essa situação de uma segunda oportunidade, de que foi uma coisa que não sei. Tudo bem, não vamos tomar medidas drásticas no impulso ou no calor do momento. Porém, é importante tomar alguma medida. E essas medidas, seja de apresentar queixa, ou seja, no mínimo, pelo menos, conversar com alguns profissionais do apoio à vítima, ou outras situações com que possam falar abertamente, como um terapeuta, por exemplo, é muito importante, porque ao fazê-lo, essa situação funcionará como elemento dissuasor do agressor. O agressor irá pensar duas vezes antes de o voltar a fazer, uma vez que ele sabe que já tomou medidas e não há espaço para uma segunda vez. Então, como eu lhes digo, tomem essas medidas para a vossa proteção, como forma preventiva, e deixem que as razões ou motivações fiquem para quem tem a capacidade, o discernimento e o distanciamento para avaliar e classificar cada uma das situações. Ou seja, os profissionais, sejam num nível mais grave, profissionais da justiça, como a polícia e outras associações de apoio à vítima, ou
um terapeuta que lhe poderá avaliar as razões, as situações, não é? Razões para violência não existem, ok? Partimos desse ponto. Mas poderá avaliar o que é que tenham disputado essa situação e procurar resolver. Mas como disse, tomando uma atitude, ela já funcionará como elemento dissuasor. Então, vamos continuar. Classificando os conflitos como, sob a análise da raiz do problema, uma forma mais variada de o analisar, de o classificar, porque as razões pelas quais duas ou mais pessoas discutem são infinitas. Em todo o caso, para poder resolver o problema, o conflito, será sempre necessário ter em conta a sua origem, saber como ele nasceu e que fatores o despoletaram. Ok? Então, vamos falar de problemas problemas entre irmãos. Os problemas entre irmãos, quando são entre irmãos jovens que ainda vivem no seio da família primária, ou seja, com o pai, a mãe e irmãos, esses conflitos podem acontecer por ciúme, inveja ou problemas pessoais. Não quer dizer que no caso dos adultos também não possa acontecer por essas mesmas razões. Mas, neste caso específico, se tem problemas, conflitos familiares dentro de sua casa, com os seus filhos, entre os seus filhos, aqui é dever, função dos pais, sentá-los, propiciar um diálogo e uma comunicação assertiva entre eles, onde não caiba o medo de um elemento opressor sobre o outro e nem sequer não permita que exista a passividade, em que um dos elementos simplesmente aceita tudo, atua de uma forma passiva e tampouco a agressividade. Ambos devem dialogar no mesmo tom, com a mesma franqueza e expondo os seus pontos de vista. E isso cabe aos pais, essa função de estabelecer esse diálogo assertivo entre os filhos, deixando que eles expressem as suas razões, sem tomar ou atribuir razão a um ou ao outro, independentemente de que possam ter ou não, mas há formas dissimuladas de fazer ver as coisas para que não crie ou não agrave esses atritos entre irmãos. Isso quando são jovens, naturalmente, e que estão dentro do seio da família primária, como eu disse, vivendo com os pais. No caso de adultos, o conflito é entre adultos, que já têm as suas vidas independentes. Aqui, além do diálogo sincero, importa perguntar direta e abertamente qual é a causa do problema, tentando entender as razões do outro, fazendo-lhe saber que apenas pretende entender e, talvez, se for possível, ajudar. Quando falamos de conflitos familiares de razão económica, que muitas das vezes os conflitos familiares entre irmãos adultos e com vidas independentes surgem por razões económicas, falamos de uma situação muito tensa, já que é complicado adequar o papel que tomamos em relação aos nossos seres queridos quando existe dinheiro pelo meio. Aqui aplica-se o ensinamento oriental, que diz que para amar é preciso ter sabedoria. Ou seja, você não pode substituir ao outro, tomando as responsabilidades dele. Deve deixar espaço para que erre, aprenda e possa crescer. Então, se o problema económico tem a ver, por exemplo, com o dinheiro seu, que a outra parte frequentemente lhe pede dinheiro emprestado
depois não devolve, ou é recorrente esse processo de pedir dinheiro, corte com isso. Corte com isso, fazendo saber que essa é a melhor forma de o ajudar e que o faz porque o ama. Naturalmente, faça isso de uma forma pacífica, de uma forma amena e amorosa. Mas, quando tentamos resolver as dificuldades dos outros, então, ok, tudo bem, de vez em quando, uma situação difícil, fazer face a uma situação momentânea, tudo bem, é a nossa função ajudar, e para isso que a família existe, não é? Mas se essa situação se descontrola, se essa situação se torna recorrente, se o outro não assume as suas responsabilidades, sempre com a ideia que depois sempre haverá alguém por trás que vai resolver esses problemas, então isso não. Isso tem que cortar o mal pela raiz, dessa forma, de uma forma amorosa, fazendo perceber a outra pessoa que é por amor que está a acabar com esse problema, ok? Com esse vício que ao fim e ao cabo às vezes torna-se um vício. E caso isso não funcione, como eu estava a dizer, a escuta ativa e uma conversa amena, sem julgamento, sem acusações, normalmente é o melhor remédio. Mas se isso não funcionar, e dependendo da especificidade de cada caso, ou como e o quanto esse caso perturba a sua estrutura familiar, deve recorrer a um aconselhamento profissional. Seja, dependendo dos casos, se for com heranças, se for, por exemplo, situações em que um dos elementos, um dos irmãos, uma figura parental, seja pai, seja a mãe, e usa o dinheiro, por exemplo, da aposentadoria ou outro rendimento dos pais, tem de perceber, primeiro que tudo, está a dar a esse dinheiro, mas perceber, volto aqui a repetir, de uma forma tranquila, amorosa, sem julgamento, fazendo entender ou fazendo passe para a outra pessoa que simplesmente quer entender para saber se ele precisa de ajuda. Então, ao perceber da forma que ele está a utilizar esse dinheiro, poderá perceber se na realidade esse dinheiro que está a usar de um familiar que está ao seu cuidado está a ser bem empregue ou não. E depois daí, então, ver que medidas tomar, não é? E como eu disse, se isso na realidade não estiver a ser feito de uma forma correta, poderá recorrer a um aconselhamento, seja de um advogado, essencialmente de um advogado, colocando a situação, no caso depois de realmente perceber que não está a ser utilizado corretamente, e ter essa certeza, é preciso estar muito seguro, estar muito seguro dessa situação. Então recorra a um aconselhamento, não uma queixa diretamente, mas sim um aconselhamento com um profissional sobre o tema, ok? E por fim, vamos falar de algo que talvez seja mais comum, e principalmente agora neste momento, que são os problemas no relacionamento. Esta quarentena, este isolamento, segundo as estatísticas, aumentaram os casos de violência doméstica desde que se iniciou esta quarentena por conta do coronavírus. Mas a causa não é a quarentena, a causa não é o coronavírus, nem é qualquer outra situação externa. A causa é interna. Não existe situação de que esses conflitos se incrementem por razões externas, ok?
elas são internas. Então, os problemas entre casais, eles podem ocorrer em qualquer fase de uma relação, quer seja no início ou no momento em que decidem formar uma família. Por isso, é fundamental cuidar das dinâmicas em casal para evitar que se desgastem. Ponto importante. Volto aqui a fazer um parênteses. Se uma relação na fase de namoro não funciona ou os problemas não se resolvem, não pensem, repito, não pensem que o casamento os vai resolver. Quem os resolve são vocês. São os dois elementos constituintes do casal. Não a situação ou a condição. Okay? Isso é ponto assente. No caso dos problemas em casal, é imprescindível trabalhar as dinâmicas e evitar que os conflitos passem a intoxicar as pessoas que não estão relacionadas com o problema inicial. Okay? Como sejam outros familiares ou amigos, etc. Se a sua relação está num ponto crítico, observe os seguintes conselhos. A primeira coisa que lhe sugiro que faça é escutar. Manter uma escuta ativa. É difícil solucionar um problema se uma pessoa não entende o que acontece ao outro membro do casal, não é? Escute o outro. Coloque-se nos seus sapatos. Isso é uma expressão que diz, ou um ditado que diz, só podemos conhecer realmente o outro quando calçamos os seus sapatos. Às vezes o sapato do outro é grande demais para nós, outras vezes ele é apertado demais para nós. Então, para essa expressão, significa que é importante perceber as questões do outro, os seus sentimentos, perceber as suas emoções, para que possa realmente fazer o ponto de partida para resolver esse problema. A segunda sugestão é conversar. Conversem muito. A comunicação assertiva está baseada em falar abertamente sobre como nos sentimos, sem ferir as suscetibilidades do outro. Sempre há que respeitar o outro e observar a partir do outro, antes de observarmos a partir de nós. Esse é um passo fundamental para solucionar os problemas entre um casal. A terceira sugestão é participar. Recorde que a sua família pode implicar um ponto de apoio muito importante na sua vida. Participe na solução de problemas para poder facilitar que tudo se resolva. Neste momento agora, há pessoas que perderam o emprego, há pessoas que estão com medo de perder o emprego e é muito importante retirar um pouco da pressão nesse sentido. Tem que fazê-lo saber que está ali, do lado. Aconteça o que acontecer, irão resolver juntos. Isso é muito importante. A quarta sugestão é que mostre o seu afeto, expresse o seu amor. Dizer o quanto você ama o outro pode ajudar na aproximação e na fomentação do afeto. Por muito que a pessoa, o outro elemento, não o outro necessariamente masculino, quando digo outro, digo o outro elemento, seja masculino, seja feminino, mesmo que o outro saiba que você o ama, ou que pelo menos tenha essa certeza ou convicção, é importante que lhe diga.
é importante que ele sinta que tem o amor e o afeto dentro de casa para usar isso como força alavancadora para resolver qualquer situação que possa surgir. E se ainda assim estiver difícil, faça um pequeno exercício. Agarre uma folha de papel, faça uma linha vertical de cima a baixo no meio da folha e na coluna da esquerda escrevam tudo aquilo que o atraiu ou a atraiu no seu parceiro ou na sua parceira. Todos os pontos positivos, todas as coisas boas que você consegue observar nessa pessoa e que o levaram a apaixonar-se, a enamorar-se e a querer constituir família. Na coluna do lado direito, escreva todas as coisas que de alguma forma o incomodam ou que o estão a afetar, ou aquelas coisas que você não gosta ou que gosta menos. E depois, primeiro que tudo, avalie qual das colunas tem mais peso para si. Qual delas interfere mais com o seu ser. E depois disso, combinem uma conversa, façam um jantar, um jantar mais romântico para criar um clima mais ameno. E depois de jantar, depois de um jantar que mova, que remexa os sentimentos, que traga à tona aquilo que vos aproximou, então tenham essa conversa franca sobre essas situações que ambos escreveram na vossa lista. Às vezes basta tão somente perceber que afinal os problemas só os afetaram porque não conversaram sobre eles. Permitiram que eles se retroalimentassem, que eles crescessem. Eles foram se alimentando, foram crescendo, então tornaram-se de um tamanho que depois não conseguiram lidar com eles. Não é? Então é isso. Esse é o tema de hoje.